Bom dia, terceiro ano. Bem-vindo a essa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Joelson, estarei com vocês no decorrer desta aula. Quero também dar as boas-vindas aos professores e aos pais responsáveis que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Vou convidá-los, então, para conhecerem a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula. Na tela teremos a habilidade, as habilidades que são EF01, LP07. Compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. EF02, LP16A. Ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana. Bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Eu quero chamar a sua atenção, estudante do terceiro ano, para que você consiga acompanhar essa aula. Pense em sua postura, como você está acomodado, sentado para acompanhar. Olha aí a nossa cadeirinha para lembrar disso. Se você quiser tirar print ou alguma foto, para que você possa melhorar o seu registro no caderno, você deve ter aí o seu caderno com um lápis, uma borracha, um apontador. Se você precisar assistir novamente essa aula, você pode ir ao repositório dentro do aplicativo do Centro de Mídias e assistir essa aula novamente. Vocês terão uma tarefa sobre essa aula ao final do dia e vocês terão até o final desse bimestre, até abril, para responder essa tarefa. Então, respondendo essa tarefa, você garante o seu registro de participação e presença nessa aula. Muitos professores apontam bom dia no chat, e isso... Bom dia, professores, que bom que estão aqui comigo nessa aula com os estudantes do terceiro ano que aguardam aí, então, o conteúdo. Mas hoje nós iniciamos a aula do seguinte título: O que sabemos sobre as cartas? O que sabemos sobre as cartas? Essa é a primeira aula de uma sequência didática do material do Aprender Sempre. Eu sei que alguns estudantes acompanham essa aula tendo material em mãos e eu sei que outros estudantes não acompanham a aula dessa maneira porque não têm o material em mãos. Eu vou sempre exibir o material em tela e você vai conseguir acompanhar e participar da aula da mesma forma. Tudo bem? Vamos juntos, então, descobrir o que traz essa aula 1, que tem como título O que sabemos sobre as cartas. O que você sabe sobre as cartas? Eu tenho aqui na tela. Opa! Uma ilustração para nos lembrar que essa aula é uma transposição desse material de capinha azul esverdeada que você está vendo na tela, o material do Aprender Sempre. O que sabemos sobre as cartas? Olha o que temos aí na tela. Como essa imagem vai nos ajudar a pensar no que sabemos sobre as cartas. Está acontecendo alguma coisa aqui no estúdio, mas a nossa aula vai seguir. Vocês viram isso? Vamos continuar falando sobre as cartas. No que essa imagem que está na tela pode nos ajudar a refletir sobre as cartas? Olhem só. Temos aí uma dobradura de papel. É um papel bem escrito. E temos mais imagens. Veja, um avião dobrado. O que esse avião tem a ver com cartas e com essa aula e com o que sabemos? São dobraduras. Podemos pensar aí que assim como o pássaro e como o avião voam, as cartas também voam. E nós temos aí agora um barco de papel. Um barco de papel na tela.
assim como a gente observou o avião e um pássaro também. Essa é a nossa reflexão sobre cartas, sobre as palavras que viajam. O avião, o pássaro e, enfim, tcharam! Um envelope. E no envelope, uma carta. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa dobradura que a professora Joyce fez e deixou aqui no estúdio para eu mostrar para vocês, que está nas minhas mãos. Vejam só, assim como vocês viram na tela, eu tenho esse barquinho, esse navio aqui de papel, com essa ideia das cartas que viajam de um lugar para o outro. Vocês já pensaram o quanto essas dobraduras poderiam nos ajudar com essa reflexão? Cartas, textos que viajam. Falando dessa nossa primeira atividade sobre esse gênero textual, eu vou convidá-los para a leitura da apresentação do texto do material do Aprender Sempre. Vamos lá? Falando sobre cartas nessa viagem. Cada um no seu avião, no seu barco, ou aí nas patinhas de um pombo-correio. Vamos lá, seguindo com as cartas. Sequência didática 1. Cartas, palavras que viajam. Algumas vezes, nossas palavras podem viajar para lugares distantes, ou até mesmo para o passado. E o futuro? As cartas são como os navios que levam as mensagens para terras longínquas ou para tempos que não podemos mais estar. As cartas guardam histórias, sentimentos, memórias. Vejam só a apresentação do nosso material em que a gente conseguiu pensar aí no quanto as cartas viajam. Textos que viajam, porque hoje é muito simples para nós pensarmos na comunicação e num texto que viaja pelas redes sociais. É bem comum, não é? Tirar o smartphone aí do bolso. Uou! Temos textos viajando aqui durante a aula? Será que é para nós? Será que esses aviões trazem alguma informação e algum texto para a gente usar na aula? Eu vou recolher um texto desse, um avião desse, vamos lá, e eu vou investigar para saber se podemos usar isso na aula. Mas, por enquanto, a gente vai seguir com a reflexão aqui. Vamos lá. Então, falando desse texto que viaja e sobre as nossas redes sociais, sobre a internet e a tecnologia, os nossos textos viajam facilmente hoje, não é mesmo? Pois é, mas no passado não era assim. Os textos, as cartas, poderiam demorar meses para chegar. Pois é, em uma viagem longa, de navio, de barco, e hoje essa viagem também acontece, porque as cartas continuam sendo enviadas, mas as cartas viajam hoje bem mais depressa, porque viajam de avião, principalmente quando são endereçadas para lugares muito longes. Muito longe. Vamos lá, que são longe. Opa! Temos aqui na nossa próxima tela a continuidade do texto de apresentação. Nesta sequência didática, você conhecerá um pouco mais sobre esse gênero textual, sua forma e função comunicativa. Também lerá cartas enviadas para pessoas desconhecidas, além de participar de um momento de produção de uma carta. Ao final deste trabalho, junto com seus colegas, você enviará uma carta de agradecimento para alguém especial. Todos prontos para essa viagem com palavras? E aí? Você está pronto para viajar aí com cartas nesse estudo no decorrer desta sequência? Vamos então continuar falando sobre cartas, é a nossa reflexão, nosso gênero textual para essas aulas. Vamos lá na nossa próxima tela?
Essa é a aula 1. O que sabemos sobre as cartas e o que vamos aprender? Vamos lá? Eu vou destacar aqui. Sobre as cartas e sua função, nós já iniciamos falando sobre as cartas, não é mesmo? No decorrer aí da história. O que são cartas? Para que elas servem? Você ou alguém que conhece recebe cartas em casa? Você já escreveu uma carta? Para quem? Com que finalidade? Em que situações as cartas circulam atualmente? Nossa, quantas perguntas, terceiro ano! Quantas perguntas para nos fazerem pensar. Você conhece alguém que recebe cartas, algum adulto do seu convívio familiar? Alguma das pessoas que moram com você, que cuidam de você, recebe ou envia cartas? Pense comigo agora. Para que essas cartas servem? Como elas são utilizadas? Para uma série de coisas. E a nossa reflexão nessa aula inicial vai ser registrada logo mais. Nessa tela, o que tem de mais importante para pensarmos são as perguntas. Pois é, as perguntas. O que são cartas? A gente já viu que é um gênero textual, não é? E que serve para quê? É a nossa segunda pergunta. Para que esse tipo de texto serve? Para que servem as cartas? Você já escreveu uma carta, estudante do terceiro ano? Para quem? Com que finalidade? Em que situações as cartas circulam atualmente? Essa pergunta, em que situações as cartas circulam atualmente, nos faz pensar em algo que eu já adiantei para vocês, porque a gente troca textos e os textos circulam aí por meio da internet de maneira muito rápida, não é? E as cartas demoram, vocês imaginam só, eu preciso escrever o texto, então, me preocupando com a mensagem que está contida, depois eu preciso colocar esse texto em um envelope, levar ao correio, também tem um custo, não é? Isso não é gratuito, tem um serviço que é pago por isso. E então, esse serviço faz com que a carta que eu escrevi, enviei, chegue a alguém. Olha só o quanto já conseguimos pensar sobre as cartas. E é sobre as cartas que nós vamos fazer aqui um mapa de ideias. Pois é, eu quero que vocês pensem comigo sobre cartas, palavras que nos ajudem a refletir ou que registrem a nossa reflexão que já aconteceu. O gênero textual aqui é cartas. O que pensamos? Podemos pensar em palavras. Vamos lá. Que palavras podemos registrar? Endereço. Eu vou colocar aqui, endereço. Opa! O que mais que eu posso registrar? Remetente. Remetente. Posso pensar na palavra selo? Sim, vamos registrar selo. Selo. Destinatário, os professores estão me lembrando aqui, para que eu não esqueça. Destinatário. Comunicação. O que mais? Correio.
todas essas palavras me ajudam a pensar. Nós vamos retornar a tudo isso no decorrer das aulas. Posso pensar aí em uma carta de amor também? Carta de amor. Carta de amor. E ao que é antigo, coisa antiga, vou escrever também. Então, conseguimos pensar nessas palavras para nos referirmos aí sobre as cartas. Endereço, carta de amor, comunicação, remetente, antigo, destinatário, selo. Os professores estão acrescentando ali, estudantes, saudade. Pois é, teremos uma aula em que falaremos sobre isso. E falando ainda sobre cartas, temos mais alguma reflexão ou mais alguma atividade para fazer. Mas vocês viram que, enquanto a aula acontecia, chegavam aqui alguns aviões de papel que eram enviados. Eu até recolhi um. Eu acho que eu vou conseguir. Opa, quase fui atingido, mas bom, eu já tinha guardado um. Está aqui o meu avião e eu vou desvendar para vocês o que esse avião traz. Vamos lá. Não imaginam vocês que se trata. Vou fazer a leitura. São Paulo, 16 de fevereiro de 2021. É hoje, não é? Professor Joelson, é para mim. Tudo bem? Quero dizer com esta carta que suas aulas contarão com a minha misteriosa presença. Estarei nas aulas de cada um dos seus colegas também. Eu acredito que as cartas são tão legais que resolvi interromper a aula com minha carta voadora. Espero que os pais e professores não se importem. Avise ao terceiro ano que estou sempre aqui e que desejo que aprendam muito a cada aula. Um abraço, oráculo do CMSP. Olha só, terceiro ano, recebemos uma carta aqui do oráculo, e o oráculo, que é um sujeito bem inteligente, me deixou até uma cópia aqui para eu mostrar, veja. Ele cochichou aqui que tinha uma cópia para eu mostrar, que não ia ter nenhuma dobra, vocês conseguiriam ler. Vejam só, cartas voadoras, podem fazer a leitura comigo? Vamos reler então? São Paulo, 16 de fevereiro de 2021. Professor Joelson, tudo bem? Quero dizer com esta carta que suas aulas contarão com a minha misteriosa presença. Estarei nas aulas de cada um dos seus colegas também. E acredito que as cartas são tão legais que resolvi interromper a aula com minha carta voadora. Espero que os pais e professores não se importem. Avise ao terceiro ano que estou sempre aqui e que desejo que aprendam muito a cada aula. Um abraço, oráculo do CMSP. Então, nós abrimos a nossa sequência falando sobre cartas, trouxemos um mapa de ideias, de palavras que nos fazem lembrar, recordar, que trazem o que sabemos sobre esse texto. E o oráculo fez aqui uma chuva de avião no decorrer das aulas, para que chegasse até você, pois é, através dos aviõezinhos aí, essa carta que você acabou de ler novamente. Eu já fiz a leitura e fizemos, então, a releitura. Vocês conseguem pensar, então, já na mensagem que essa carta trouxe? Nós falamos no mapa de ideias que as cartas estão ligadas à comunicação e a carta nos comunicou algo. O que comunicou? O que foi comunicado no decorrer dessa aula? Nosso assunto com cartas está apenas começando. Essa é a primeira aula de uma série de 8. Serão 8 aulas sobre cartas nessa sequência didática. Nossa aula já segue para a parte final e eu quero convidá-los
para pensarem o que fizemos nessa aula. Estamos pensando desde que a aula começou, na verdade. E esta reflexão nos ajuda a sistematizar aquilo que pensamos na aula. O que fizemos? Conversamos sobre cartas. Vamos registrar? Conversamos sobre cartas. E também fizemos leitura da carta do oráculo. Da carta do oráculo. Pois é, nesse momento da aula você pode registrar da maneira que você preferir. Eu escolhi fazer dessa maneira. O que fizemos nessa aula? Conversamos sobre cartas e também fizemos leitura da carta do oráculo, já iniciando nossa sequência com reflexões sobre esse gênero textual.